Oi, eu sou a Jéssica e hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fazem sobre residência. Mas as perguntas que eu vou responder são as que vocês me fizeram lá no meu Instagram. A primeira pergunta é: vale a pena fazer? Tenho esse grande desejo de me aperfeiçoar e adquirir mais prática. Vale a pena sim fazer a residência, mas vai de acordo com o seu objetivo. Se o seu objetivo é se capacitar para trabalhar no SUS, é aprender sobre saúde pública em uma determinada área, sim, vale a pena. Principalmente para você, que foi o meu caso, que acabou de sair da faculdade e gostaria de ter uma experiência, uma vivência enquanto profissional dentro da sua categoria profissional, que no meu caso é psicologia, junto ao atendimento de pessoas, junto ao atendimento de pacientes, usuários dentro do SUS. Então eu acho muito importante frisar que quem tem vontade de fazer residência também tem uma visão de trabalho dentro do Sistema Único de Saúde. A próxima questão diz assim: sou psicóloga e fiz uma pós em psicologia hospitalar, por qual sou apaixonada. Devo fazer? Acredito que essa pessoa está perguntando se ela deve fazer residência. Então, novamente, né, vamos pegar a resposta, a minha primeira resposta, juntar. Diversos tipos de pessoas fazem a residência, passam pelo processo de residência. Mas o principal objetivo da residência, o porquê ela foi criada, foi justamente para capacitar pessoas, para capacitar profissionais da área da saúde para trabalhar no Sistema Único de Saúde. Então junta muito com a minha primeira resposta em relação à área de trabalho que você quer abranger o seu trabalho, os seus estudos. E principalmente a residência é uma proposta de formação em serviço, ou seja, você vai estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então eu acredito que se você é uma psicóloga que queira aprender mais sobre essa área, que você já fez uma pós e que você quer intensificar os seus estudos em saúde pública ligado a uma perspectiva hospitalar, eu perguntaria por que não fazer residência também. Mas isso tudo vai depender qual é a sua visão e qual é a sua perspectiva enquanto profissional, o que você quer para sua carreira. A próxima pergunta, a terceira, é o seguinte: todas as residências valem como pós? A residência é uma pós-graduação, ou seja, uma formação depois de formado, depois que você sai da faculdade. Toda residência é uma pós-graduação lato sensu. Geralmente ela tem uma duração de 2 anos. Eu digo geralmente porque algumas residências, algumas formações, elas variam. Aqui eu tô falando de uma residência multiprofissional. E assim que você sai da residência, né, você termina esse processo de formação, você ganha uma certificação de especialista na área que você fez toda a sua formação. Que no meu caso, eu saí especialista em saúde mental, porque a minha residência foi em saúde mental, em serviços públicos de saúde mental. A quarta pergunta é: como você estudou para entrar na residência e se a prática da residência foi fácil para ti? Aí são duas perguntas, na verdade, né? A primeira, eu tenho uma resposta bem rápida que pode ajudar melhor você. Eu fiz um vídeo de como organizar os estudos para entrar na residência e ele tá aqui, tá dentro da playlist Residência Multiprofissional. Em relação à segunda pergunta, eu não sei nem como responder, pra ser bem sincera. Porque assim, a residência é uma formação em serviço. Isso por si só já é algo bem complexo, porque é uma forma de imersão, você vai estar imerso num processo aí de formação. Além disso, tem as 60 horas semanais. Pra quem não sabe, na residência você faz um contrato de 60 horas semanais. Eu tive uma ideia de como responder essa pergunta e eu vou... Na verdade, não sou eu que vou responder, são outras pessoas. É um vídeo aqui no meu canal, que foi meu trabalho de conclusão de residência. Ele tá aqui também, tá dentro dessa playlist que eu falei anteriormente pras outras, né, perguntas que foram feitas. Então, assim, de uma forma bem diretiva, sem entrar no mérito da questão, se residência é fácil ou não, eu vou falar que a residência não tem como falar se ela é fácil ou difícil, simplesmente. Eu diria que é muito mais complexo do que isso. A quinta pergunta é se o currículo Lattes conta muito na residência. Eu acredito que esteja falando do processo seletivo, né, da residência. As residências, os processos seletivos de residência, eles são muito diferentes uns dos outros. Isso vai depender da instituição. E tem instituição, inclusive, que não leva nem em consideração, não coloca isso no processo seletivo, que é a análise do currículo. Então depende muito do edital que você vai querer fazer o seu processo seletivo. E já pegando o gancho dessa pergunta, que na verdade não foi o que a pessoa perguntou, mas eu já vou responder isso. Se você quer saber sobre coisas do processo seletivo, eu aconselho você ler editais. Os editais são completamente diferentes entre o processo, entre os lugares, entre instituições. Então assim, a primeira coisa, antes de mais nada, leia os editais.
acontece. A sexta pergunta, na verdade, ela é uma junção de duas perguntas feitas que eu acredito que elas tenham a mesma ideia. A primeira feita foi: quais são as expectativas antes de começar a residência e como elas mudaram na prática? A outra foi: qual a sua expectativa versus realidade? Acho que uma das primeiras coisas em relação à expectativa versus realidade foi a bolsa, o valor da bolsa. Eu achei que eu ia ser rica. Não, brincadeira. Eu achei que o dinheiro da bolsa ia ser muito dinheiro, eu ia conseguir fazer muitas coisas, e na verdade não foi isso que aconteceu. Mas enfim, né, isso é algo mais material. A segunda coisa, eu acho que tem muito a ver com a percepção que as outras pessoas têm de residentes. Eu achei que eu ia chegar no serviço e ia ser tratada como uma pessoa que é formada, né, em psicologia, fez graduação, e ia ser respeitada por isso, né, propriamente dito. Só isso já seria uma razão, mas a realidade é muito mais complexa do que isso, porque em muitos locais, alguns trabalhadores não vão perceber, não vão olhar para o residente como sendo alguém que tem um conhecimento já estabelecido. E eu acho que também por uma questão, né, por um caráter transitório da residência, e os profissionais que estão lá no serviço serem contratados permanentes, tem uma questão, né, uma discussão implícita, algo mais complexo que rola nessa relação, nesse encontro das pessoas transitórias e das pessoas permanentes. E eu acho que eu também não tinha muita ideia da realidade que eu ia encontrar, né? Então acabou que, vamos dizer assim, a minha expectativa com certeza ela não tinha como ser suprida, porque a realidade que eu encontrei foi extremamente diferente da que eu imaginava, né? A realidade que eu digo de serviços, de atendimento, do meu próprio trabalho em si. Dá pra fazer um vídeo só sobre isso, só sobre expectativa versus realidade em relação à residência, mas naquele meu vídeo, no meu TCR, eu também falo sobre isso. Na verdade, não sou eu que falo novamente, é uma filmagem que eu faço de outras residentes falando sobre isso. Inclusive, a Aline, que tá no vídeo, né, no meu TCR, ela fala dessas frustrações que precisam ser acomodadas às expectativas criadas no processo seletivo da residência. Então, eu acho que esse vídeo é um excelente vídeo para dar um embasamento aí para quem quer entrar na residência. A próxima pergunta é como eu conciliava os estudos com a prática na residência. Então, os estudos faziam parte da prática da residência. Em muitos momentos eu tinha um tempo dentro do horário de trabalho para poder estudar, em outros não. Durante a residência você também tem aulas teóricas, debates, discussões que também vai gerar um estudo a partir disso. O que eu me vi fazendo bastante durante a residência era um estudo mais coletivo. Não era tanto um estudo solitário como eu vinha fazendo antes disso, né? E com certeza o meu estudo na residência ele foi muito mais prático, baseado na prática, do que na teoria, se é que a gente pode separar essas duas coisas. Mas o que eu quero dizer é que na teoria, né, quando você vai olhar as políticas públicas e toda a questão da descrição, do desenvolvimento, ela é bem diferente do que a gente vê no trabalho, na prática. E é nesse sentido que eu falo que é um pouco diferente, e com certeza na prática você tem que ser muito mais criativo e paciente do que o que a teoria fala. Se é que você tá me entendendo, sabe? Tipo, a gente pode fazer outro vídeo sobre isso também. A próxima pergunta é: qual a percepção dos outros em relação aos residentes, como médicos te veem, etc. É engraçado que as pessoas adoram fazer polêmicas, porque elas colocam médico direto, né? Mas enfim, tudo bem. Acredito que essa pergunta tenha sido levemente respondida na minha expectativa versus realidade. Entre residentes, né, de residente para residente, eu senti uma parceria justamente por estar numa situação semelhante, por ser residente, por estar nesse status transitório de formação e serviço. Em relação aos profissionais que a gente diz que são profissionais contratados, né, do serviço, muitos profissionais eram parceiros e realmente colocava a residência como uma ideia de fazer com que o serviço se movimentasse, pudesse produzir novos conhecimentos e produzir entendimentos novos e formas de atendimento aos pacientes, aos usuários de outra forma. Uma possibilidade de estar pensando mesmo no processo de trabalho. Já outros trabalhadores, outras pessoas se sentiam ameaçados. E eu vou falar essa palavra, mas eu não tenho certeza se é assim que eles se sentiam, mas era o que eu sentia que eles estavam sentindo. Eles muitas vezes colocavam numa posição de resistência em relação ao residente mesmo. De não valorizar o nosso discurso, de não criar parcerias de trabalho. Então, com algumas pessoas era bem difícil de estar desenvolvendo um trabalho em conjunto mesmo. Em relação ao trabalho multiprofissional com a medicina, é uma história que
não é novidade para ninguém. Acredito que em qualquer área da saúde vai ter esse estranhamento entre a atenção psicossocial e a atenção, o atendimento, conhecimento biomédico. Eu acho muito curioso que a palavra médico ela sempre transpassa as discussões da área da saúde, né? E sim, ela ainda existe aí uma tentativa de entrelaçamento, de superação desse conhecimento biomédico, enfim, é algo que na verdade ainda é discutido dentro do meio da saúde. A próxima pergunta foi: como rola na prática o trabalho da equipe multidisciplinar? Então, se a gente tá falando de uma equipe multiprofissional, é uma equipe que tem vários profissionais de diferentes categorias profissionais. Beleza, então a gente vai poder trabalhar com psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, administrativo, enfim, a gente vai ter vários profissionais que constituem uma equipe de saúde. Agora, quando você tá falando de multidisciplinar, quer dizer que as disciplinas, né, os conhecimentos dessas categorias profissionais, desses profissionais de diferentes formações, eles vão juntar o seu conhecimento para desenvolver um conhecimento para além, né, que vai abarcar todas essas disciplinas, certo? Então, em alguns locais isso realmente acontece. Essa multidisciplinaridade que surge a partir da junção de vários conhecimentos, ela acontece em alguns serviços e por algumas equipes. Não vou dizer que é por todos, porque ainda se tem essa concepção, né, segregada de conhecimento. Alguns profissionais ainda enxergam seu trabalho segregado do trabalho de outros profissionais. E isso eu tô falando de alguns profissionais e de algumas equipes. Só que a gente também tem que levar em consideração que muitos serviços atendem muitos usuários, então o serviço ele fica inchado, bastante inchado, e tem que dar conta desses atendimentos. Então, ao passo que uma equipe ela pode ser multiprofissional, não necessariamente ela vai ser interdisciplinar. Embora nas políticas do SUS a gente tem e afirma que o mais importante é sim ter um conhecimento interdisciplinar, multiprofissional e até mesmo pensar em algo transdisciplinar, que atravessa e sai dessas caixinhas de formação, de disciplina. E agora vamos para as últimas duas perguntas que na verdade eu acredito que também seja e possa, né, eu posso fazer uma união aí dessas duas. A primeira pergunta dessas duas foi: como se planejar para o final da residência? São 2 anos de segurança, mas acaba, né? E a outra: como você se preparou para o pós-residência, financeira e emocionalmente? Sim, residência tem uma formação de 2 anos, você recebe uma bolsa durante esses 24 meses de residência, e é muito bom porque você tá trabalhando e estudando em algo que você queria muito aprender e tá recebendo dinheiro por isso. Quando eu entrei na residência, eu fiquei super animada por isso. Eu, como uma pessoa com um perfil mais ansioso e que saiu da graduação já querendo trabalhar logo na área e produzir conhecimentos na área como psicóloga, eu senti que eu não, vamos dizer assim, respirei. Eu me senti emergindo muito na residência e isso afetou tanto positivamente como negativamente a minha saúde. Então, durante o meu processo de psicoterapia, eu decidi que assim que a residência acabasse, eu ia parar um pouco e pensar na minha vida, na minha carreira profissional, no que eu queria fazer, no meu currículo de vida, vamos dizer assim. Então, no último ano de residência, nos últimos 6 meses, eu comecei a guardar um pouquinho de dinheiro, porque, né, eu ia ficar desempregada e eu não tinha planejado nada. Muitas das minhas colegas, os meus colegas, eles fizeram concursos ao longo da residência, então muitos já entraram no concurso logo que saíram da residência. Outros conseguiram contratos, né, em serviços de saúde logo depois. Diferente de mim, que estou agora fora da residência faz 1 mês. Então, como que eu me mantenho, né? Como que você se mantém, Jéssica? Justamente com esse dinheiro que eu guardei ao longo da residência, eu estou me mantendo e pagando os boletos e fazendo alguns trabalhos, alguns bicos por aí pra conseguir também juntar um pouquinho mais de dinheiro. Juntar não, né? Com pagar um pouco mais os boletos. E essa ideia, que agora eu chamo de desemprego, mas na verdade foi uma ideia há um tempo planejada, hoje eu vejo que foi uma ideia muito boa de eu poder ter um respiro e realmente pensar no meu currículo profissional e pessoal, enfim, não acho que os dois se diferem. Eu tô conseguindo construir uma ideia minha mesmo, subjetiva, algo bem existencial, sobre quem é a Jéssica e o que ela quer fazer enquanto profissional, enquanto psicóloga. E se você me segue lá no Instagram, você vai ver que eu ando estudando bastante, eu tô tentando processos seletivos,
Eu vou tentar um mestrado para psicologia social esse ano, de uma pessoa que agora tá tomando um passo de cada vez, que tá lidando com uma ansiedade bem menor, que não tá comprometendo tanta saúde. E claro, eu tenho apoio de pessoas que também estão me ajudando, tanto financeiramente como psicologicamente. E se é que eu posso dar alguma dica sobre esse processo de saída da residência, é valorizar, pensar em termos das suas vivências, do seu currículo enquanto profissional, juntar uma grana, até porque, né, boletos a gente precisa pagar, e também buscar um currículo aí que satisfaça você na sua vida, na sua carreira profissional. Se você tem alguma dúvida inicial sobre isso, tem toda uma playlist aqui. E se você ficar com qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários também, vá que tenha conteúdo suficiente para fazer outro vídeo. E esse é o final do vídeo. Obrigado por quem contribuiu com as perguntas lá no Instagram. É possível que eu faça outro dessa, porque eu acho muito, muito legal. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!